fui para uma reunião, não, numa dessas internacionais, da Internacional Liberal, lá em Oxford, e fomos visitá-lo, eu e o Cardinho. O Cardinho é uma pessoa extraordinária do ponto de vista social. Ele conhece todo mundo, visita. Eu tenho uma dificuldade. O Cardinho vale a pena só abrir parênteses, né? Claro. E dizer que é o embaixador Carlos Henrique Carlos Cardinho, Cardinho, um amigo comum nosso, uma grande figura, que fez um grande trabalho na UNB quando reitor de extensão, quando decano de extensão. Na época do reitor José Carlos Azevedo. Isso, exatamente. Então nós fomos visitar o Kolakowski lá, e aí o Kolakowski estava sozinho, a mulher tinha ido não sei o quê, ele fez café pra gente e tal, enfim. O verso meu inglês não é grande coisa, mas o dele também não é, então nos entender muito bem. E aí o Cardinho queria por força que que você tá, qual é o seu projeto? Nossa, eu não queria nada. E me deu um livro de presente, rapaz, que é um livro terrível, que é Deus não nos deve nada, que é um exame do negócio dos jesuítas, no negócio de Port Royal. É um livro tremendo. É quase uma declaração calvinista, né? Pois é. Não é? Pois é, aquele é um negócio complicadíssimo aquilo, quer dizer, é uma crise da igreja. Quer dizer, jansenistas contra jesuítas. E ele dá razão aos jesuítas, e aquilo deve ter sido uma dificuldade tremenda para ele, né? Porque... Então o Kolakowski é uma figura extraordinária. Eu assisti eu passei um tempo morando em Portugal, quando houve um aniversário da queda do muro, não me lembro mais quantos anos, acho que não me lembro. E ele falando, quer dizer, é um homem de uma lucidez extraordinária. Ele saiu do Partido Comunista e a tradição cultural da Polônia é o catolicismo, quer dizer, a coisa, né? Ele é hoje não é um líder católico, não é bem isso, porque aquela igreja ortodoxa, apesar de que a igreja lá que é católica, né? João Paulo veio de lá daquela igreja, tem muita influência da ortodoxia, né? É uma grande figura, um personagem. Então, veja bem, esse processo de rompimento com o Partido Comunista é muito complicado, é uma coisa assim, tem uma componente moral muito grande, porque o socialismo, a forma da igualdade é uma das grandes coisas que o Ocidente tem atravessado na garganta. E exige um grau de honestidade intelectual grande, né? Porque, você diz para romper. Porque as perdas são muito fortes, né? As perdas pessoais são terríveis. E exige um grau de honestidade intelectual muito grande para você tomar uma decisão desse tipo. Saí do Partido Comunista, agradeço a duas grandes figuras. Primeiro, Nikita Khrushchev, com aquele relatório dele. Segundo, Juscelino Kubitschek. Quando eu voltei para o Brasil com a minha mulher russa, que depois voltou para a Rússia, não tinha ninguém preso. O Luiz Carlos Pérez estava falando bobagem lá na 19 de fevereiro. Quer dizer, Juscelino Kubitschek. Só o Lacerda que não podia ir para a TV, né? Era a única vedação. Juscelino Kubitschek. Eu não tinha nada que ver com o Lacerda na TV também realmente era demolidor, né? Uma demolição. Mas do ponto de vista nosso, eu não podia, eu sabia que se tivesse alguém preso, eu não tinha coisa para ele largar. Mas estava livre, podia escolher livremente. Né? Então os dois, eu agradeço. Eu tive um clima de liberdade, né? Depois de muita sorte minha revisão do marxismo, encontrei muita gente me ajudou. E no seu livro, você faz um dos questionamentos na fase final do livro é a respeito do componente messiânico que estaria embutido, possivelmente. Se isso explicaria algumas coisas, e talvez aqui no nosso caso, no Brasil, né, onde certas correntes de marxismo vulgar estão muito relacionados com a Igreja Católica, infelizmente. Esse componente messiânico, você acha que é o prevalecente entre nós também? Que parece que tem um pouco a ver com a corrente francesa, né? Ou com o sebastianismo português, né? Também, talvez, mas veja bem, eu tenho muita dúvida sobre isso. No caso da Igreja Católica Brasileira, né? Eu tive muitos alunos, padres inclusive, no tempo que eu andei pela PUC e tal, enfim, pessoas que eu
admiro muito e respeito, tá? Enfim, alguns inclusive ligados à teologia da libertação. Um deles, que é uma grande pessoa, uma grande, homem de grande categoria, Tiago Alzolara, ele acha que a teologia da libertação tem uma componente religiosa que foi obscurecida, que o principal não é esse lado político e tal, enfim, mas o próprio Tiago acredita, e isso era uma tese que o Bastos Dávila difundiu e várias pessoas da Igreja Católica aceitaram, de que a análise marxista pode ser neutra, quer dizer, você pode usar o marxismo numa análise tal, enfim, sem compromisso. Não. O esquema marxista, ele mesmo diz, só tem sentido se tivesse vindo a luta de classe. Quer dizer, se você vai identificar aqui que é quer dizer, aqui no Brasil é uma confusão muito grande, porque era a ditadura, o Estado era a ditadura do latifúndio e do imperialismo. Acabou o latifúndio, né? Aí não dava para botar o agronegócio, tal, enfim, foi um troço complicado, aí inventaram a classe dominante e a classe dominada. Então, eu assisti, aliás, uma coisa muito engraçada sobre isso. Foi um sujeito, o Zé, Leopoldo Zé, um marxista mexicano que veio aí na PUC, veio com essa conversa e aí trouxe o cônsul do México, aí veio tal, ideologia do dominado, aí o cônsul disse assim, mas eu não estou entendendo nada do que o senhor está falando, porque Roma não era o dominante e não adotaram a ideologia grega, que era o dominado, quer dizer, perde a cabeça, isso é uma bobagem. Mas enfim, então, veja bem, como é que a Igreja Católica, porque na verdade houve uma simbiose perversa da tradição cultural brasileira entre o cientificismo e o contra-reformismo. Quer dizer, a grande contribuição negativa da Igreja Católica à nossa civilização é a contra-reforma, quer dizer, a moral contra-reformista, quer dizer,